Agora notícias atualizadas de hoje, com os melhores comentaristas e setoristas do Corinthians. Vamos embora, compra lá no Rei do Café, vamos saber muito do Coringão. Primeira coisa, Augusto Melo, isso mesmo, tá? O senhor Augusto Melo, né, o presidente do Esporte Clube Corinthians Paulista, olha o que ele fez, olha o que ele fez, olha o que ele fez, olha o que ele fez. O Augusto Melo não entregou, tá? O Augusto Melo não entregou as contas, né, que eram para entregar em relação ao balanço, né, de 2024, tá? Na última segunda-feira, a atual, né, gestão do Corinthians não entregou o balanço financeiro de 2024 ao CORE, você está vendo aí na nota, né, alegando ajustes não conciliados pendentes, tá? A diretoria havia informado aí ao órgão que apresentaria o documento nesta quinta-feira. Era para ter entregue, né, na segunda-feira passada, né, retrasada, aliás. Aí ficou para quinta. Enfim, não entrega nunca, né? Não entrega nunca. E o CORE, né, comunicou que, infelizmente, até a presente data, não recebeu as demonstrações financeiras aprazadas junto à diretoria e presidência, né, em nossa última reunião realizada no dia 14 de abril de 2025, diz o trecho do comunicado emitido pelo CORE que você está vendo, tá? A reunião do CORE no início da semana teve como objetivo deliberar sobre as contas de 2024 e preparar um parecer para ser votado no Conselho Deliberativo. Só que o Augusto Melo, a diretoria, não entrega as contas, tá? Para serem aprovadas ou não. Meu amigo, que falta de transparência, sabe? Aqui é o blend de informações, eu não vou ficar comentando, mas que falta de transparência e que dá motivo das pessoas pensarem por que está escondendo, por que não, né? Por que não entrega as contas? Nunca aconteceu isso na história do clube. As contas vão ser votadas daqui 10 dias, isso não existe, era para ser essas contas serem entregues meses antes. Nós estamos há 10 dias e não foram entregues ainda, né, o documento, tá? É bom lembrar que as contas do Corinthians, né, a dívida aumentou no mínimo 700 milhões, mas pode chegar aí a 810, 812, 820 milhões de reais em apenas um ano de mandato do Augusto Melo. Ele alega que 400 milhões é dele, e o CORE e todo mundo que está fazendo as contas aí dizem que tudo pertence à diretoria do Augusto Melo, porque já foi, né, quem fez as contas do IRO de 2023 foi a diretoria do Augusto Melo no início de 2024 e não encontrou nada na época. Enfim, agora está falando que esses 300 milhões fazem parte da antiga gestão, mas já são, mesmo assim, 400 milhões já era um absurdo, tá? Então tá aí Augusto Melo, tá devendo e não entrega as contas, né, que é uma vergonha. Comenta aqui embaixo e me fala o que você acha disso tudo. Houve um racha no elenco corintiano. Hoje a ESPN divulgou uma matéria dizendo que o elenco do Corinthians, né, vou usar essas palavras, rachou por conta, né, das declarações de Memphis Depay após a partida, né, contra o Fluminense, derrota, né, que culminou aí com a demissão do técnico Ramon Dias, tá? A matéria diz que o clima está pesado, né, que as palavras do holandês não aceleraram somente a queda do Ramon, mas também causou um clima ruim dentro do elenco. A crítica sobre o desempenho, né, atingiu praticamente todo o plantel, desde os mais jovens até os mais experientes. Muita gente não gostou. O sentimento interno de que o Memphis deveria ter evitado uma exposição, tudo isso na matéria, tá? Eu vou falar o que eu apurei daqui a pouco. Não deixando de fazer as críticas, mas que elas acontecessem de forma interna, tá? As palavras públicas causaram um desgaste no elenco holandês. Além da exposição, uma ala do elenco se mostrou insatisfeita por Memphis, mesmo sem atravessar o seu melhor momento, ter tocado na ferida publicamente. Somado a isso, tem um fato que o holandês ter a experiência de sobra, o maior salário, bonificações, e nem assim ter tido o controle de não expor o time nos microfones, tá? O que eu apurei? Que muita gente do elenco não gostou, tem jogador dizendo que ele não tá jogando nada e tá falando muito, e falou muito. A matéria da ESPN procede, tá? Tem gente que não gostou, porque acredita que ele foi o culpado pela demissão do Ramon Dias, porque deixou o clima insustentável, e muita gente gostava do Ramon. Há uma ala, principalmente dos estrangeiros, né, que tinha uma amizade muito forte com o Emiliano. Enfim, e tem jogador que entende que o Memphis não atacou só o técnico, né, falando
da postura do time. Ele deu a entender, né, segundo alguns jogadores, que os jogadores não têm capacidade também de entender a tática, de jogar, né, de uma forma mais inteligente, porque dizem que ele cita isso, né, que o time não tem que jogar de forma mais inteligente, enfim. Então, é aquela coisa, né, que não foi, a indireta é um perigo, você manda uma indireta, você acerta onde você não quer. Enfim, agora o elenco está com problemas, sim, o novo treinador, né, vai ter que já chegar apagando incêndios dentro do Corinthians. E eu vou te falar sobre o novo treinador agora. Deixa o like, inscreva-se no canal. Dorival Júnior segue sendo o nome mais cotado, né? Quem cravou, calma, né? Porque ainda há negociações, né? Não tem informação da reunião, tá? Os dois lados negaram a reunião de hoje, o que me dá a entender que ou, né, já está bem encaminhado e tratado isso anteriormente, né? Ou vai avançar em um outro dia. Enfim, mas hoje mesmo não vai ter a reunião, tá? Então, olha só, em relação ao Dorival, já houve conversas, né, apesar aí do Corinthians negar, já houve conversas antes mesmo da partida contra o Fluminense, eu fui o primeiro a divulgar isso. Tanto que está bem adiantado que os valores estão sendo discutidos, Dorival vai ter o maior salário da história de um técnico no Corinthians, tá? Para cima dos 2 milhões, com bonificações e tudo, né? Eu não vou ficar citando, até em respeito ao Dorival, eu não vou ficar citando os detalhes, né? Os detalhezinhos, até o valor que pode chegar lá em cima, mas já faz dele um dos maiores, um dos técnicos mais bem pagos da história do Corinthians, se caso, né, ele aceitar realmente a proposta, tá? 2 milhões e meio no mínimo, tá bom? Outra coisa em relação ao técnico Dorival Júnior é que o Corinthians prometeu 3 reforços de peso para ele, tá? Fabinho Soldado. É assim que o Corinthians está convencendo o Dorival Júnior, né? Não só com a questão salarial, tá? Não só com a questão salarial, mas também com a questão de projeto, né? Além de bonificações, salários, o Corinthians oferece jogadores para ele. O Fabinho Soldado prometeu que vai trazer 3 grandes reforços, aqueles 3 medalhões que eu citei para vocês, tá? Que eu já trouxe a informação para vocês. O Fabinho Soldado citou que vai trazer 3 jogadores nível de seleção para serem titulares do Corinthians, para ajudar, né, a partir do meio do ano. Inclusive citou nomes, tá, de alguns deles que o Corinthians já tem contato, já negocia, alguns que o Corinthians pretende avançar. Dorival, enfim, agora fica só na questão agora do Dorival dar o aval, enfim, dizer sim, e assinar contrato para ser técnico do Corinthians, mas terá um grande salário e terá grandes reforços, né, prometidos aí pelo Fabinho Soldado, e inclusive o Fabinho provou isso para ele, né, que tem negociação com grandes jogadores para o meio do ano, tá? Para não ficar só nas palavras, né? E o técnico, enfim, depois, né, ser enganado, né? A gente sabe que não é o perfil do Fabinho, mas dirigente de futebol, e o futebol a gente sabe que as coisas mudam a cada momento. Então tá aí, 3 grandes reforços, 3 jogadores nível seleção, 3 jogadores de peso, 3 medalhões, e devem vir mais reforços, ainda não vai parar só em 3, tá? Mas 3 serão grandes jogadores, eu já havia falado isso, né? E agora vai cair no colo do Dorival Júnior, né? Esse pacote aí para o meio do ano, tá bom? É aguardar, tá? É o que a gente tem, não tem o que está fechado, não tem o que vai ter reunião, mas tem o que já teve conversa, tem o que, enfim, as coisas, né, podem acontecer, mas o curioso é que os dois lados negam, tá? Mas saiu na nota lá que não teve nada, enfim, você já sabe, né? Deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações